Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Quantas declarações, não é? Graça e paz. Quantas coisas lindas declaramos aqui hoje a respeito da fidelidade dele, da bondade desse Deus. E agora você e eu finalizamos dizendo aquilo que está lá no Salmo 24: quem é este Rei da Glória? Ele, o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Coisa linda. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 21. Não sei como você chegou aqui hoje, se você está bem, se você teve uma boa tarde, um bom dia, se você está tudo bem na sua casa, se o seu final de semana está correndo bem, se a sua semana vai correr bem. Mas está alguém aqui que sabe de todas as coisas. Nós não sabemos de nada, mas o Espírito Santo, a Bíblia diz que Ele sabe de tudo. Mateus capítulo 15, versículo 21, diz assim: partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele, Jesus, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos chegaram ao pé dele e rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Pai, nós te agradecemos porque desde o momento em que nós entramos aqui, nós temos exaltado o teu nome, engrandecido o teu nome. Muito obrigado porque nós temos o privilégio de estarmos congregados aqui e engrandecermos ao Senhor. Tu és o único digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós não somos merecedores de nada, Pai. Tu és. Nós estamos aqui como servos e o melhor que nós podemos fazer é servir ao Senhor. Mas se nós formos fazer isso apenas com a nossa capacidade, não sairá nada bom. Mas graças a Deus que o Senhor habita dentro de nós através do teu Espírito Santo. E o Senhor tem nos ensinado, tem nos mostrado, tem nos conduzido. E nesta noite nós queremos uma vez mais aprendermos com a tua palavra, Senhor. Que cada um de nós que entrou aqui nesta noite possa sair daqui preenchido nas suas expectativas pela tua palavra. Não pela sabedoria humana, mas porque o Senhor está aqui. Tua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor está. E nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor está aqui. O teu Espírito Santo habita em nós. Muito obrigado, Senhor. Fala conosco nesta noite, trata conosco nesta noite. Em nome de Jesus. E amém. Enquanto o Gilmar estava ministrando, ele falou como as pessoas realmente estão, cada um vivendo uma circunstância, cada um vivendo uma situação diferente. Nós não sabemos o que cada uma das pessoas vive, seja aqui ou seja fora. Como eu disse, eu não sei como você chegou aqui hoje, eu não sei como
você está, de repente você por fora está muito bem, nós podemos estar assim, não é? Por fora muito bem, mas por dentro preocupados, aflitos, de certo modo com com compromissos que nós temos a cumprir essa semana e talvez os recursos ou as coisas que já deveriam estar na nossa mão ainda não estão. Enfim, cada um de nós tem uma história, cada um de nós vive dentro de um contexto, cada um de nós vive uma situação, em casa, na rua, no trabalho ou na falta do trabalho. E acontece que chegou essa mulher ali para pedir socorro. A coisa mais comum desde aquela época, não é algo novo, as pessoas chegarem aos pés de Jesus para pedir socorro. Eu vou lhe dizer, se você chegou aqui hoje com a intenção de pedir algum socorro, você veio ao lugar certo. Porque, não por causa das pessoas que aqui estão, mas porque aqui está o médico dos médicos. Aqui está o Senhor dos senhores. Aqui está o único que pode resolver todas as coisas. E é por causa da sua graça. Alguém que pode resolver e não vai te pedir nada em troca. Muitas vezes nós ouvimos testemunhos, não é? Hoje nós estávamos almoçando e a minha sogra contou alguma coisa sobre alguém de sua família lá que fazia um trabalho de benzer. E nós sabemos que existe isso. O diabo, ele faz muitas coisas em prol das pessoas, mas ele não faz nada de graça. Alguma coisa será cobrada. E o bom de Jesus é que ele é bom independente da sua ou da minha bondade. Independente da sua ou da minha fidelidade, a Bíblia diz que ele continuará sendo bom. Ele é bom. Isso está no seu DNA. Faz parte dos atributos de Deus. E não é de hoje, é desde sempre. Moisés falou para ele: Senhor, eu quero ver a sua face. Ele falou: não, eu vou passar por ali e eu vou deixar você ver apenas a minha bondade. Essa mulher chegou diante dele e dá para perceber que ela estava aflita, desesperada, a ponto de que não havia nem orgulho mais em sua vida. Ela não tinha mais forças nem para ter orgulho e falar: já que o Senhor está me desprezando, então eu vou procurar a outro. Porque se você perceber no texto, a Bíblia diz, né, e muito bem narrado aqui por Mateus, que ela chegou gritando: Senhor, socorre-me, porque a minha filha está endemoniada. E os discípulos já estavam incomodados também por aquilo e falaram: Senhor, resolve logo aqui o que ela está pedindo, porque ela já vem gritando atrás de nós. Não diz aqui quanto tempo, mas dá para imaginar que a vida de Jesus não era fácil nesse sentido. As pessoas iam mesmo por interesse. De repente você pode pensar assim: mas o que vão pensar de mim se descobrirem que eu estou aqui por interesse? Meu irmão, desde sempre as pessoas foram atrás de Jesus por um interesse, e um interesse único de saber que Ele é o único que pode dar solução ao seu problema. Se você está aqui hoje e precisa de uma solução, como eu lhe disse, você está no lugar certo. Mas e se parecer que eu estou aqui por interesse? Que seja por interesse. Você precisa ter interesse em ter a sua situação resolvida. E você, ao chegar aqui, você tem a oportunidade de encontrar exatamente quem pode resolver o seu problema. Quem pode resolver a sua dor. Quem pode resolver a sua situação. E tomara que ao ter a sua situação, ou ao termos as nossas situações resolvidas, nós possamos ter a consciência de que nós devemos dar honra, dar glória e dar louvor e dar adoração continuamente ao único que é digno de receber.
Lembra do cântico que nós há tempos não cantamos aqui, mas ele diz: ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Deus eterno, imortal, invisível, porém real. A Ele é que nós damos o louvor. E eu posso te dar uma boa notícia: Ele está aqui. Invisível, porém real. Do mesmo jeito que você pode perceber o ar que você respira, do mesmo jeito que você pode perceber a luz que ilumina aqui este lugar, eu lhe asseguro, Jesus está aqui. E Ele está à sua disposição, à minha disposição, porque a Bíblia diz, não é? O Gilmar citou aqui o texto de João, que a todos quantos o receberam, Ele os chamou filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, você crê? Você crê? Então a Bíblia diz: se você crê, você verá a glória de Deus. Aonde? Na sua vida. Manifesta em você. Manifesta exatamente naquilo que você precisa. E como que nós podemos ser um testemunho vivo a respeito da glória de Jesus? Exatamente manifestando aos outros, ao mundo, aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Então, meus irmãos, nós temos que crer e buscar todos os dias para que os milagres, as coisas extraordinárias, assim como aconteceu com essa mulher, aconteçam neste lugar. Aconteçam exatamente aqui. Para quê? Para que as pessoas possam ver que a glória de Deus tem se manifestado neste lugar. E esta glória, ao contrário do que acontecia lá no Antigo Testamento, a Bíblia diz que lá na Antiga Aliança, essa glória, ela era carregada dentro de algum objeto. Lá na época de Davi, a Bíblia diz que ela estava contida dentro de uma arca. A glória de Deus era algo tão maravilhoso, mas também tão tremendo, a ponto de alguém tocou de maneira errada na arca, e a Bíblia diz que ele morreu. Nessa mesma ocasião, Davi então percebeu que estava transportando a arca de maneira errada e não da maneira correta, e ele resolveu deixar a arca na casa de um homem. A Bíblia diz que a arca ficou na casa deste homem, Obed-edom, por 3 meses. E durante esse tempo a Bíblia diz que a sua casa foi muitíssimo abençoada. Sabe por quê? Porque a glória de Deus estava lá. Mas olha que coisa interessante. Nós estamos aqui falando sobre algo que acontecia na Antiga Aliança, no Antigo Testamento. A boa notícia é que na Nova Aliança, e a Nova Aliança é essa sobre a qual nós estamos inseridos, a glória de Deus não está mais contida em um objeto. Você pode procurar a glória de Deus aqui neste templo. Quando todos nós formos embora, você de repente fala: eu quero ficar para ver se eu acho a glória de Deus. E você pode procurar ela aqui no púlpito, você pode procurar ela ali no batistério, você pode procurar ela pelas salas, você pode procurar ela aqui em cada banco, e eu vou lhe dizer uma coisa: você não vai encontrar, porque a glória de Deus não está mais contida em um lugar. A glória de Deus está contida dentro das pessoas. Quais são as pessoas? Exatamente aqueles que João disse: creram e receberam, e Deus lhes deu o poder de serem chamados seus filhos. Ou seja, a glória de Deus está exatamente dentro de mim e dentro de você. Meu irmão, olha que coisa maravilhosa. Ontem, ou hoje, nós estávamos na classe de integração e um dos irmãos perguntou: mas dá para ser perfeito? Não tem como, não é? Ser perfeito. Eu disse: meu irmão, a perfeição está dentro de nós. Talvez eu e você ainda, por nossa causa,
não estejamos perfeitos, mas há dentro de nós a perfeição. Por quê? Porque se a Bíblia diz que o Espírito Santo habita dentro de mim, dentro de você, eu lhe asseguro, o Espírito Santo é perfeito, porque o Espírito Santo é Deus. E se o Espírito Santo é perfeito e ele habita dentro de você, eu lhe digo, a perfeição está dentro de você. E é por isso que Paulo falou, desenvolva a salvação que está dentro de você. Desenvolva a perfeição que está dentro de você. Vamos permitir com que a glória de Deus que está dentro de nós, ela seja cada dia mais resplandecida. Onde? Nas nossas ações, com os nossos testemunhos, com os resultados daquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Portanto, eu quero lhe animar, se você veio aqui hoje precisando de algo, nós vamos orar e eu quero crer junto com você que você vai receber o que você está precisando. Aí você diz, mas o que me assegura isso? A Bíblia lhe assegura. A Bíblia nos assegura. Nós estamos aqui vendo uma situação em que uma mulher que nem era considerada filha, a ponto de Jesus falar para ela, não é bom pegar o pão dos filhos e distribuir aos cachorros. Você imagina, nos dias de hoje, alguém falando algo assim para você? Olha, eu vou lhe dizer, tinha que ser muito crente para reagir como essa mulher aqui. Tinha que ser muito, ter o fruto do Espírito muito bem desenvolvido para reagir como ela reagiu, de maneira mansa e de maneira sábia, com uma resposta sábia. Por muito menos, nós percebemos às vezes que saímos do eixo. Por muito menos, nós abrimos mão da nossa existência e daquilo que nós precisamos para criar uma situação de briga. Essa mulher veio desesperada e falou, Jesus, me socorre, a minha filha está endemoniada. E Jesus claramente aqui tentou passar por ela sem resolver a sua situação. Os discípulos falando, resolve logo, despede ela. E ele falou, olha, não é bom que eu faça isso por você. Mas ela, com uma fé maravilhosa. E como nós podemos saber que era uma fé maravilhosa? Porque o próprio Jesus reconheceu. Agora vamos entender que fé é essa que ela tinha. Fé no quê? Fé que aquele homem poderia resolver o seu problema. O seu problema era grande, o seu problema era enorme. O seu problema era uma filha, miseravelmente, o texto diz, endemoniada. Você pode imaginar a situação de alguém miseravelmente endemoniado? Alguém que está, de repente, dentro de um quarto, se debatendo, se machucando. Alguém que está sofrendo por alguma aflição. Que pai gostaria de ver o seu filho assim? Nenhum de nós. Portanto, aqui nós temos uma situação desesperadora. Eu vou lhe dizer, a situação desesperadora não dá para medir. Não dá para nenhum de nós aqui julgarmos. Não dá para você pensar assim, puxa, eu não posso atender a esse apelo, porque talvez a minha situação não seja tão desesperadora assim. E eu lhe digo, quem de nós pode medir a situação desesperadora de alguém? Talvez aquilo que para mim é desesperador, para você não é. Talvez aquilo que para você é uma situação desesperadora, para mim não é. Mas uma coisa eu lhe asseguro, se você
não ir atrás daquele que pode resolver a sua situação, você não vai tê-la resolvida. Mas ao mesmo tempo, eu lhe afirmo que assim como essa mulher, se você ir atrás da pessoa certa, que pode resolver a sua situação, ele de fato vai resolver a sua situação. Às vezes, nós estamos vindo à igreja e por vergonha, eu não posso contar o meu problema, eu não posso pedir oração pelo meu problema, eu não posso manifestar a minha situação. Irmãos, quais são esses cânticos que nós cantamos todos? Do tamanho desse Deus. Se nós não crermos aqui neste lugar, aonde nós vamos crer? Mas será mesmo? Não deixe o diabo colocar dúvidas a respeito da sua fé. A Bíblia diz que fé é exatamente a prova das coisas que você ainda não viu. Se de repente a situação é com seus filhos e você não consegue enxergar uma solução, eu lhe digo, aqui está a única pessoa que pode dar uma situação para a vida dos seus filhos. Se de repente a sua situação é de saúde, aqui está a pessoa que pode resolver as suas questões de saúde. Mas e se não acontecer? O diabo, ele realmente quer nos parar. Ele quer nos fazer não acreditar, não ter fé naquilo que Jesus pode fazer. E veja só, se o diabo consegue fazer eu e você não acreditarmos, ele consegue fazer com que eu e você não alcancemos os resultados que a Bíblia diz que nós podemos alcançar. E se o nosso inimigo conseguir colocar na minha e na sua cabeça que nós não podemos alcançar esses objetivos ou esses resultados que nós estamos lendo aqui na Bíblia, aí quando nós chegamos naquele texto que Jesus falou, vocês farão essas obras e ainda farão maiores, aí nós também vamos deixar de crer. E aí nós começamos então a ler a Bíblia apenas como um livro bonito de história. E não é a vontade de Deus que eu e você leiamos a Bíblia ou a tenhamos como apenas um livro bonito de história. Esta é a palavra de Deus e ela tem que ser uma verdade nas nossas vidas. Para que nós possamos de fato ser aquilo que Paulo falou, Cristo em vós é a esperança da glória. Os nossos testemunhos têm que ser os testemunhos que façam as pessoas que estão lá fora crerem que Jesus, que está aqui conosco, pode resolver a vida deles também. Mas para começar a resolver a vida deles, precisa ter o testemunho de que Ele está resolvendo as nossas questões. Então eu quero animar você a crer, assim como essa mulher se animou a crer que Jesus, apesar de estar empurrando ela, podia resolver o seu problema. Será que nós podemos ter uma fé desse tamanho? Aí você fala assim, mas eu estou há tanto tempo na igreja e eu não consigo ter fé. Meu irmão, a fé é como um músculo. Você e eu precisamos desenvolvê-lo. Você precisa declarar com a sua boca e crer com o seu coração que tudo aquilo que a Bíblia diz que pode trazer um resultado dentro da sua necessidade, nós precisamos crer que de fato pode trazer um resultado dentro da nossa necessidade. Imagine uma mulher com um fluxo de sangue correndo atrás de Jesus e de repente ela se joga e agarra na orla dos seus vestidos e a Bíblia diz que ela é curada instantaneamente. Eu lhe pergunto, precisa ter fé para isso? Precisa. E aí, a grande pergunta é, mas ela não corria o risco de a sua hemorragia não ser curada? Sim, por isso que se chama fé. Tem que crer. Mas será que o resultado vai vir? Isso não é comigo nem com você.
Isso é com o médico dos médicos. Será que vai haver solução para os nossos filhos, já que aqui ela está falando de filho? Isso não é comigo e com você. Isso é para o Senhor dos senhores. Aquele que lhes deu o filho. Aquele que nos deu o filho. A Bíblia diz, por exemplo, ou nesse contexto aqui, que os filhos são herança do Senhor. Então eu creio que quem me deu meu filho foi o Senhor. Eu creio que quem lhe deu seu filho foi o Senhor. Se você está com alguma necessidade em relação aos seus filhos, para quem que você tem que recorrer? A Ele. Ele pode resolver essa questão. Se a sua questão é em relação ao seu casamento, a quem você vai recorrer? A Ele. Se a sua questão é em relação à sua saúde, a quem você pode recorrer? A Ele. Seja qual for a sua questão, Ele pode resolver. Ah, mas e se a minha fé não for suficiente? Aí eu vou lhe animar dizendo, a Bíblia diz que cada um de nós recebeu uma medida de fé. Nós estamos aqui reunidos talvez em 100 pessoas ou mais. Então eu vou dizer que aqui tem uma medida de fé comigo, tem uma medida de fé com a irmã Norina, tem uma medida de fé com o pastor Disseu, tem uma medida de fé com o pastor Francisco, tem uma medida de fé ali com o Adailto, tem uma medida de fé ali com o André, tem uma medida de fé com cada um de nós, e nós podemos crer juntos, e você sair daqui hoje glorificando a Deus, porque Deus está trabalhando em prol de resolver aquilo que você precisa. Você não está sozinho. Você está aqui num contexto de igreja. Você está junto com os seus irmãos. Ah, mas e se não acontecer? Isso é com Deus. Vamos crer juntos que aquilo que você precisa pode e vai acontecer. Quantas pessoas vieram a Jesus e tiveram as suas situações resolvidas? Quantas pessoas nós lemos milagres inimagináveis, que talvez eu e você não teríamos a mínima coragem de fazer algo parecido, mas Jesus fez, justamente para provar para nós que não há uma regra, é só ter fé. Alguém chegou na frente de Jesus com uma deficiência visual. E Jesus falou, o que você quer? Ele falou, quero ver. Ele falou, então veja. E foi curado. Outro chegou também com uma deficiência visual. E nesse caso, Jesus foi lá e cuspiu no chão, fez barro, colocou no olho dele e falou, vai se lavar. Qual é a regra? Não tem regra. Jesus faz do jeito que Ele quiser. De repente você vem aqui hoje, nós vamos orar por você, e você vai ser curado, ou vai ter o seu problema resolvido instantaneamente. Mas de repente você vai ter o seu problema resolvido quando você estiver na sua casa já, deitado na sua cama. Porque não há uma regra. Não há uma regra. A regra é crer. Creia. Creia como essa mulher. Imagine se ela ficasse titubeando. Ah, Senhor, mas, puxa, estou com vergonha. Ele já me mandou embora uma vez. Há um outro texto. Eu não sei agora onde está, se o pastor Francisco quiser me ajudar. Que o próprio Jesus falou, você precisa ser importuno em algumas questões. Você precisa ser importuno. Samuel falou desse texto aqui em alguma oração nossa, há alguns dias atrás. Qual? Lucas 18. Vamos lá. Você precisa ser importuno. Mas por que eu tenho que ser importuno? Porque se você não importunar, você não vai receber.
Será? Me ajude aí com o versículo. 5. Ok. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava homem algum, e havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faça-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. Importunar. Quantas vezes nós pedimos e a resposta não vem, e tá bom, Senhor, então. Quantas coisas nós temos precisado e a resposta não vem, hein, Nilton? Tá bom, Senhor. Se não vem, então eu desisto. Imagine se essas mulheres tivessem desistido. Essa aqui é uma parábola, mas essa mulher que nós lemos aqui de Mateus não é uma parábola, é uma história verídica, aconteceu. Ela se esforçou e Jesus refutou o seu pedido. Mas ela não deixou de persistir. Será que nós vamos conseguir alguma coisa sendo assim pouco persistentes? Não, tudo bem. Eu já pedi para orar por mim e ninguém nem lembrou de orar por mim, então tá bom, então eu não preciso orar não. Eu já falei sobre isso, mas ninguém nem me deu muita atenção. Acho que, quantas vezes nós pensamos isso? Acho que Deus nem me ouve. Mas eu creio, meu irmão, eu creio que se você e eu formos insistentes, porque a Bíblia nos dá abertura para crer nisso. Como eu disse, eu não sei qual é a sua situação. De repente, tantas pessoas vêm com pedidos de oração aqui para nós, sofrendo há tantos anos, sofrendo há tanto tempo. Mas quando que as pessoas, ou quando que as coisas vão começar a acontecer na minha vida e na sua vida? Quando nós formos insistentes naquilo que nós queremos. Mas eu estou em dúvida. Pronto. É exatamente isso que o nosso inimigo quer. Que haja dúvida em nós. Essa mulher não tinha dúvidas. Estava ali alguém que podia resolver a sua situação. Ela não tinha nenhum constrangimento em relação a isso. Ela não tinha nenhum medo em relação a isso. Ela não tinha nenhum temor em relação a isso. Se ele é a pessoa que pode resolver, é atrás dele que eu vou. Se essa é a pessoa que pode resolver, é atrás dessa pessoa que eu vou. Se de repente você estiver precisando, ou você estiver passando por uma situação de enfermidade, e alguém fala: olha, em tal lugar tem um remédio, e se você tomar, você vai ficar curado. Ou se você for ao médico, e ele falar para você: faça esse procedimento, que esse vai te curar, vai te resolver o seu problema. Quem de nós não faria? Você faz. Você faz. Por quê? Porque você dá crédito àquela pessoa que está falando: faça isso e você vai ter o seu problema resolvido. Eu lhe digo, está aqui alguém que é maior do que qualquer médico pelo qual nós possamos ter passado durante a nossa vida. Jesus está aqui. Se você tem uma questão lá sobre o seu filho e você vai em um psicólogo em algum lugar e ele fala: olha, faça isso, faça assim, faça assado, e a sua vida, a sua situação com o seu filho será resolvida, você não vai?
Se você tem lá alguém da sua família dependente, químico ou de alguma coisa, e você procura alguém e ele fala, olha, se você colocar essa pessoa nessa casa de recuperação, você não vai fazer? Vai, porque você quer ter o seu problema resolvido. Se você está precisando de trabalho e alguém fala para você, olha, tem uma vaga de emprego lá do outro lado do mundo, você vai, porque você precisa ter o seu problema resolvido. Então, se nós damos crédito a essas coisas, por que nós insistimos em não dar crédito àquilo que a Bíblia diz? Jesus está aqui. E qual é o problema que nós possamos colocar diante dele e que ele não possa resolver? Não há. Não há. Ah, mas o meu problema é muito difícil. Eu me lembro também que nós cantávamos aqui um cântico que dizia, o meu Deus é o Deus do impossível. Eu lhe pergunto, qual é o tamanho do seu problema que possa ser impossível para Deus? De repente, se você resolver vir aqui e contar para nós o seu problema, para nós pode parecer impossível, mas para Deus não. Talvez para os discípulos de Jesus, o problema dessa mulher pudesse parecer impossível. Talvez para as pessoas que você conhece, os seus problemas podem parecer impossíveis. Talvez para nós, dentro da nossa casa, os nossos problemas possam estar parecendo impossíveis. Mas para Deus, nada é impossível. Para o médico dos médicos, nada é impossível. Para o Senhor dos senhores, nada é impossível. Se o seu problema é de ser resolvido através de algo psicológico, está aqui alguém que é o maior psicólogo de todos. Se o seu problema é de ser resolvido com alguém que do banco, está aqui alguém que é o dono do ouro e da prata. Se o seu problema é de ser resolvido na sua saúde por um médico, está aqui alguém que é o médico dos médicos. Ele pode, né? Aí você fala assim, mas no meu caso eu não vejo mais luz no fim do túnel. E eu lhe digo, Jesus é a luz que pode resolver a sua situação. Ele é a luz que você está precisando para resolver a sua situação. E de repente até essa luz é para iluminar os seus pensamentos e lhe dar sabedoria para resolver algo com algo tão simples que você não estava enxergando. Mas o Espírito Santo que habita dentro de você vai te ajudar a enxergar. Ele está aqui. Você crê? Ele está aqui. Você precisa crer. Ele está aqui. E se nós crermos, a Bíblia diz que nós veremos a glória de Deus. Mas eu não acredito. Mas eu tenho vergonha. Meu irmão, essa mulher, o próprio Jesus falou para ela, olha, não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorros. Em algum momento aqui você já percebeu alguém te tratando tão mal a ponto de você se sentir um cachorro? Eu tenho certeza que não. Então você não tem, e eu também, desculpas para nos sentirmos piores do que essa mulher aqui pode ter se sentido. Imagine chegar em alguém e ser tão desprezado assim, e ainda assim falar, não importa, eu vim aqui com um objetivo, e eu preciso sair daqui com a minha questão resolvida. Eu vim aqui com um objetivo, e eu preciso sair daqui com o meu objetivo resolvido. Essa mulher ouviu falar de Jesus, foi atrás dele, percebia que ele era o único que poderia resolver o seu problema. Enquanto Jesus não resolveu, ela não saiu do pé dele.
ela foi persistente. Eu não sei há quanto tempo você tem falado para Ele sobre o seu problema. Eu não sei há quanto tempo você tem falado para Jesus a respeito disso que você precisa. Gilmar, por favor, se você puder vir aqui. Eu não sei há quanto tempo você tem orado pelas questões que você tem colocado diante de Deus. Mas eu quero lhe animar em que nós hoje, como igreja, podemos orar juntos.